que aí entra dentro do que nós estávamos falando, até dos gráficos do próprio Reiki, né? Eles são o quê? Eles são separadores vibracionais, né? Eles são emanados e a gente precisa do quê? Do testemunho para que ele saiba aonde ele deve ir. E quem vai nos informar é o pêndulo e a mente do operador. Por que o pêndulo? O pêndulo é o que vai estar escolhendo o gráfico que o teu cliente necessita ou você necessita para o equilíbrio. E dentro disso, o pêndulo também vai estar informando o quê? Quantos dias, quantas horas, qual pedra vocês devem usar. Então, o gráfico ele vai ser o quê? A nossa emanação da nossa vibração, né? Porque todo o corpo na natureza, ele emite uma vibração e tem uma característica. Então, cada gráfico, ele tem um significado. E cada gráfico, ele vai fazer uma determinada função, né? Então, os gráficos radiestésicos têm a finalidade de simplificar, funcionando como um separador de influência, permitindo a sintonização adequada ao elemento proposto. Quando nós trabalhamos aqui na mesa, nós trabalhamos com um cristal junto. Por quê? Porque o cristal, ele tem uma potência maior do que a nossa. Ele tem uma vibração maior do que a nossa. Então, quando nós colocamos o cristal, nós potencializamos o que nós estamos emitindo para o outro. Por isso que eu gosto de estar usando o cristal. Então, na mesa radiestésica holística, quando pedido para o equilíbrio do cliente, juntamente com o cristal, ele trabalha imediatamente em sincronicidade com a energia proposta. E quando o pêndulo pedir para que retire da mesa, irá trabalhar conforme o mensurado. Então, quando nós retiramos, a gente está trabalhando lá, na mesa, aí esse equilíbrio, essa emissão da energia, ela é quase imediata. Às vezes, o cliente vai precisar de um pouco mais de tempo. Ele vai ser retirado da mesa. Você vai retirar da mesa, vai mensurar no outro gráfico e vai colocar a data, o dia, o horário e o término que você vai tirar. Na mesa, vocês vão continuar o trabalho normalmente e fechar. Quando der o dia exato de vocês estarem tirando o teu cliente lá do gráfico, vocês vão no gráfico, vocês vão perguntar se pode ser tirado ou se é para manter mais alguns dias. Deu para entender? Tá. O primeiro gráfico que nós temos na mesa é o gráfico de proteção, que é o 9 círculos, né? O 9 círculo, ele não serve só para nos proteger. Você também pode, todos os gráficos que tem na mesa, ele também pode ser usado fora da mesa. Por quê? Porque eles são gráficos radiestésicos, né? Então, eles já têm uma potencialização. Eles já funcionam fora e dentro da mesa. Então, o de proteção que a gente usa com o nosso nome e com um gerador de cristal, ou com o próprio cristal. Ou talvez, se vocês quiserem, vocês podem estar colocando o dedo de vocês. Mas também eu acho que fica ruim na hora de trabalhar. Então, colocar o nome ou colocar a foto e deixar o próprio cristal tá fazendo toda a sua proteção, fica no 9 círculo. Agora, se vocês quiserem usar fora da mesa, vocês podem usar para proteção de objetos, de casa, de carro, tá? Veja, Juliana, a mesa é só você que pode operar. Se uma outra pessoa for operar a sua mesa, você deve imprimir para ela. Porque a mesa é igual o pêndulo, ela só pode ser sua. Ela não pode ela não ela não pode ser emprestada. É só você pode usar, porque ela vai estar carregada juntamente com o seu pêndulo de todas as suas energias. Quanto mais você trabalha, mais você vai ter as suas energias lá. Ah, não, aí você vai trabalhar o decádomo.
Aqui no 9 círculo só fica você. Agora, se você for tirar da mesa, for trabalhar radiestesicamente ela num outro gráfico, não da mesa, você pode, sempre colocando o quê? O nome da pessoa aqui no centro, né? Ó, aqui vem o nome da pessoa. Aí o quadradinho, lembra? O quadradinho para o objetivo e o papel redondo exatamente com o nome da pessoa, data de nascimento, né? Você viu? Cristal, Viviane, tem duas maneiras. Normalmente a gente fala assim que o cristal é que nos chamam e não nós que escolhemos o cristal. Eu normalmente sigo a minha intuição. Eu pego o cristal que a minha mão acompanha. Agora, se você acha dificultoso isso, você pode estar escolhendo o cristal na mesa ou perguntando no centro da mesa qual o cristal que eu coloco, que cor que eu coloco. Aí você pode estar perguntando. Porque tudo que nós fazemos, nós vamos estar perguntando no centro da mesa se nós podemos ou não fazer, né? Nas plaquinhas pode, aí do jeito que eu te falei, Juliana, aí é nas plaquinhas, aí sim, vai colocar no meio, né, onde eu coloquei o risco, vai colocar aqui, primeiro quadrado com o que você quer que proteja, depois em forma circular o nome e a data de nascimento da pessoa. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar data que começou, data, horário, dia que terminou, horário que terminar. Ah, olha, usa bastante a tua intuição, tá? Por exemplo, você vai pegar o cristal, entendeu, Juliana? Viviane, você vai abrir a mesa, você pegou o cristal, você vai colocar lá na tua bolinha. Então, a sua mão, ela normalmente ela vai até onde tem que ir. Radiestesia, radiônica, mesa radiestésico, radiônica, a gente tem que acreditar muito na nossa intuição, tá, pessoal? Decádono. Decádono é um potencializador. Ele materializa e valoriza as influências do testemunho. Aqui nós vamos usar na mesa para potencializar o que? O nosso cliente. Também usa um cristal em cima do nome do cliente. O papelzinho que nós vamos ter com o nome do cliente sempre redondo. Por que redondo, gente? Na mandala, quando nós temos linhas redondas, são linhas circulares, significando feminino, colhedor, maternal. Quando eu falo quadrado, como é o objetivo, é para materializar, porque as linhas retas são linhas paternais, são linhas de poder. Então, por isso que todos os nossos nomes com testemunho, ele tem que ser redondo, para ser o quê? Acolhedor, tá? Então, aí nós vamos estar colocando o testemunho nosso. Ah, mas eu quero usar isso fora da mesa. Vocês podem usar. Eu quero proteger o meu anel. Você coloque o anel ali no meio do decádono. Ah, mas eu quero fazer uma medicação. Você também pode, colocando como? Lembra, o papelzinho vai vir aqui, né? E aqui vai vir o remédio que vocês querem. Isso fora da mesa, tá? Testemunho. Testemunho, Cláudia, sempre ou é o nome completo da pessoa, ou é a foto, fio de cabelo, pedaço de unha, tudo que tenha da pessoa para que você possa fazer o trabalho. Aqui, normalmente, a gente usa a foto, o nome e a data de nascimento. Isso para pessoa física. Ah, mas eu quero fazer no escritório. Escritório você tem que ter o nome da empresa, o CGC, a data da fundação e endereço. Ah, mas eu quero o meu carro. Tá, então você vai ter placa do carro, chassi e a data que você adquiriu. A casa, você tem a rua da casa, o número da casa e a data que você adquiriu, tá? Então, sempre o testemunho, ele tem que estar dando uma direção de onde nós vamos. Deu para entender? Labirinto.
Eu vou estar colocando só os gráficos que estão na mesa, tá? O labirinto. O labirinto, ele é um emissor. Ele trabalha a necessidade da energia que a nossa necessária, né? Que dualidade aí, que repetição de palavra, né? O labirinto, ele trabalha por si só, tá? Então, eu não preciso estar fazendo nada. Você viu, Juliana, a reportagem? Então, coloquei uma reportagem de um médico em Pirassununga, um neurologista, que ele está fazendo um trabalho com um labirinto. Porque o labirinto, ele serve exatamente para meditação, né? Ele acaba autocurando as pessoas, né? Pirajussara, né? Pirassununga, é Pirajussara, né? Então, não é aí pertinho do C, eu falei Pirassununga, né? Pirajussara. E ele tá, não só ele, mas tem muita gente trabalha com labirinto, né? Este labirinto, ele é de Ames, ele não é o de Chartres. O de Chartres é o que é trabalhado bastante em meditação nos hospitais, né? Nos centros de fraternidade branca, no budismo, se trabalha muito o de Chartres. Esse de Ames, ele é trabalhado mais na radiestesia. Em épocas passadas, medievais, ele era colocado como era, como que eu posso falar para vocês? A pessoa adivinhava as coisas dentro do labirinto. É que eu sempre falo de uma amiga minha, ela usa esse labirinto como adivinhação. Então, em épocas de medievais, ele era usado exatamente para adivinhação. Ela nem sabe disso, né? Mas ela sempre usou, desde que eu a conheço, todo o trabalho que ela faz de benzer as pessoas, ela faz em cima desse labirinto radiestésico. Ela não conhece nada de radiestesia, mas ela gosta do labirinto e ela trabalha. E ela trabalha com um copo d'água e com o nome no centro do labirinto. É onde ela consegue fazer todo o trabalho energético dela. E isso, quando você vai para a história, você já pega na história de que já era usado. Então, quando nós trabalhamos o labirinto, a pessoa precisou o labirinto, colocado o nome dela, uma pedra em cima, não precisa de objetivo, porque o próprio labirinto, ele vai estar trabalhando toda a energia da pessoa. Posso passar perguntas? Eu sou assim. É que o Wilson não colocou ainda, mas eu fiz um pequeno curso, mini cursinho do labirinto, inclusive para dar todas as medidas para vocês. Até mostro, tem um vídeo meu que eu mostro o meu labirinto que eu fiz em tapete. Eu usei muito labirinto para psicopedagogia, para criança, né? Quando eu tinha a clínica, então eu usava muito labirinto. Isso, com alunos, né? Tem faculdades que tem. Em São Paulo tem a faculdade em Morumbi, ele tem no pátio deles, se eu não me engano, é ali não é em Santa Amaro, é na outra, ali na Lapa. Eles têm no espaço deles um labirinto. Aí você tem a Pax, né? Você tem vários lugares que tem um labirinto hoje em dia. E eu fiz e eu dou a medida para vocês, dou tudo direitinho. Só que o Wilson ainda não abriu o curso, né? Então é um mini curso só mesmo para ser utilizado por vocês, ou se vocês quiserem utilizar isso dentro da clínica de vocês, né? Porque é uma das mandalas, que eles não chamam de mandalas, eles chamam de prima mandala, né? Uma das primas mandalas mais interessantes que eu acho para ser trabalhado a meditação, a autocura, o autoconhecimento, né? Daqui a pouco eu tô fazendo um bate-papo aqui, né? Você perguntou se está na área do aluno? Não, ainda não está disponível, Viviane, porque tem que passar pelo Wilson, o Wilson tem que aprovar, ele já está todo montadinho, né? E eu entendi outra coisa. E ele tem que aprovar. Ele aprovando, aí ele disponibiliza. E ele não fez isso ainda não.
E eu fiz assim bem prático mesmo, porque eu acho muito interessante. Eu vou estar fazendo uns cursinhos bem práticos para vocês, né? Um dos, eu acho esse. Vamos ver quando ele disponibilizar, vocês vão ver lá. Aí nós temos o gráfico da harmonia, né? Que ele transforma, regenera o todo, né? Ambientes e pessoas. Este aqui, pessoal, quando vocês usam fora da mesa, é lindo, né? Então, fora da mesa, como vocês vão usar? Na mesa, vocês vão colocar o nome da pessoa, a pedra aqui no centro. Ah, mas eu vou usar, mas eu quero perguntar, eu pergunto para o gráfico se eu posso harmonizar uma família. Aí o gráfico diz que sim. Então, eu vou aqui no meio, coloco o nome da família e coloco em cada flor o nome de quem eu quero harmonizar, tá? O nome de todas as pessoas que eu tenho para harmonizar. Se eu quiser, eu coloco uma pedrinha em cada um e pergunto quanto tempo eu tenho que deixar. Deu para entender? Isso fora da mesa, porque na mesa, normalmente, vocês trabalham um indivíduo por vez. Agora, aqui fora, vocês podem estar trabalhando uma família inteira. Ah, mas a família tem 10 pessoas. Vocês vão ter que montar, se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, vocês vão montar 2 gráficos. Viviane, sempre, tanto aqui na harmonização, sem estar na mesa, como na mesa, precisa sim, viu? Sempre. A família, por exemplo, você não vai trabalhar a família na mesa, tá? Porque na mesa, você sempre vai trabalhar as pessoas individualmente. Você vai trabalhar, quando eu digo assim, fora da mesa. Então, por exemplo, você pega o gráfico, né, impresso, a mesa traz, né, para vocês trabalharem os gráficos fora da mesa. Então, aquele impresso, você pode pegar o pêndulo, colocar no centro do próprio gráfico e perguntar se você pode trabalhar a família, desde que a família saiba, né? Se o teu gráfico ali, o gráfico harmônico diz que você pode, então aí você trabalha. Pode, Juliana. Aí, por exemplo, a Juliana vai trabalhar para a família dela. Então, ela pode perguntar para o pêndulo se ela pode trabalhar para a família dela, né? E vai colocar o nome dela e todos os componentes da família dela. Isso não na mesa, fora da mesa, no gráfico à parte, tá? Na radiestesia fora da mesa. Na mesa, você está trabalhando quem? Uma pessoa por vez. Então, ali você está fazendo trabalho de harmonia para a pessoa, tá? Posso passar? A Juliana, sim, se é para a família dela, por exemplo, você vai fazer para a sua família, você já tá com a tua autorização. Porque é você com toda a sua família. Entendeu? Pai, mãe, filho. Aí você tá fazendo. Agora, se você for trabalhar para a família do seu namorado ou do seu marido, aí você teria que pedir. Ou você pode trabalhar para a sua família. Você, seu marido, seu filho. Aí sim. Agora, do lado do seu marido, não. Ou da sua amiga, não. Pirâmide plana. Ela também é emissora, né? Ela retira as dores e pequenos problemas físicos. Ela materializa objetivos materiais. Então, assim, fora ela tá tirando as dores físicas, né? Você pode estar, deu lá na mesa que a pessoa está precisando desse gráfico, é porque ela tá com alguma dor física. Então, quando você trabalha esse gráfico, ela vai tirar a dor física. Ou então ela está querendo vender alguma coisa, ela está querendo ter um bom emprego, pode ser para objetivos materiais. Tirando da mesa, vocês também podem mensurar diretamente no gráfico, tá? Se vocês sempre forem trabalhar o gráfico à parte, vocês mensurem no gráfico, coloque o pêndulo em cima do gráfico e pergunte. Na mesa, a mesa que vai estar indicando qual o gráfico que a pessoa está precisando naquele momento, né? Na mesa, eu coloco o símbolo místico de Jesus, né?
que também pode ser usado como objeto de decoração. Ele protege contra mal-olhado, entidades negativas, e pode ser usado como meditação para desenvolvimento espiritual. O qual é o nome místico, Juliana? Esse eu tenho na porta da minha casa. E eu também já contei história para vocês. Inclusive de um carro que eu vendi. Eu havia deixado esse símbolo, né? E outros que eu tenho. E o rapaz estava saindo de casa e ele foi sequestrado. Só que não conseguiram levar ele, nem ele e nem o carro. Simplesmente deixaram ele. Pode ser, eu normalmente coloco, eu retiro, né, imprimo, já como se fosse adesivo, Rose, e coloco. No carro, normalmente eu coloco aqueles durex maiores, né? Eu imprimo e coloco os durex maiores e coloco ele pequenininho, para não dar muita visão, mas eu sempre coloco. E em casa, na porta da minha casa, sempre tem um. Então, é uma maneira de proteção, né? A pirâmide, todos os gráficos, Juliana, você pode usar onde você quiser. Só que sempre você pergunte se você pode ou não usar. De repente, você quer colocar no teu espaço, mas não é aquele gráfico que você precisa. Você precisa de um outro. Então, sempre mensurar no gráfico. Posso usar este gráfico? É este gráfico que eu preciso? Então, nunca colocar um gráfico radiestésico sem nenhum objetivo ou sem nenhuma intenção. Vende sim, Rose. Naquelas casinhas, casas esotéricas, eles têm bastante. Mas sempre, tudo que vocês fizerem com radiestesia radiônica, vocês sempre têm que estar mensurando no pêndulo, tá? Aqui eu tenho o Sirim, que é um gráfico do Antônio Rodrigues, né? Que ele estabelece uma conexão com a deusa Lakshmi, que traz a prosperidade, a plenitude e a abundância. Então, quando isso dá na nossa mesa, é porque a pessoa está pedindo prosperidade, está pedindo mais abundância para ela. Então, a gente vai estar emitindo isso. Não, Rose, o nome místico de Jesus, não. Ele pode ser usado sem um questionamento. Eu digo mais assim, porque a Juliana, ela perguntou da pirâmide, né? A pirâmide toda. Aí não, aí ela já teria que perguntar. Agora, o nome místico de Deus, não. Esse você já pode estar usando, porque ele serve para a decoração e serve para a proteção, né? Então, esse não tem problema, não. Esse eu espalho em um monte de lugar. O desimpregnador, que limpa o astral, purifica, ajuda os processos infecciosos, intoxicação e energias negativas. Então, o desimpregnador hoje em dia é bastante usado, né? Porque o que ele faz? Ele simplesmente exala todas as energias negativas, e como a gente usa o decádono, ele potencializa ainda mais o processo de purificação. O antimagia, que é a proteção do selo de Salomão, né? Ele elimina e neutraliza as energias enviadas. O antimagia, gente, ele é forte. Eliminação de magias. Por exemplo, Viviane, era assim, o rapaz tinha uma namorada. A mãe não gostava da namorada, ele era apaixonado. Só que estava levando ele à bancarrota, né? Vamos dizer assim. A avó, vendo o neto sofrer, ela achou melhor fazer um trabalhinho, né, que afastasse a menina dele. Só que nesse afastar a menina dele, o que aconteceu? Ele também caiu. Aí, como era amiga minha, e ela sempre me pedia para que eu fizesse a radiestesia, nessa época, eu trabalhava radiestesia pura, tá? Então, como eu já trabalhava a radiestesia, nas perguntas deu antimagia. E a gente falava assim, mas por que antimagia? Não deve ser. Não, mas ele tá dormindo muito, né? Aí nós fizemos. Depois que a gente fez, que o rapaz estava melhor, tudo,
é que a mãe veio contar para ela que havia feito essa magia para ele. Agora, magias, Viviane, ela existe de várias maneiras. Essa que eu contei foi uma magia na qual ela foi a algum lugar que efetivou tudo isso, tá? Mas existe a magia que nós mesmos fazemos com um olhar por uma outra pessoa. Então, quando a gente fala anti-magia e proteção, ela vai neutralizar tudo o que está ao nosso redor. Pode ser esse tipo que eu acabei de contar? Pode. Pode não ser? Pode ser um mal olhado? Pode. Então, depende da intenção. Então, quando der a anti-magia, pode ser qualquer tipo de magia. Aí, quem vai determinar a limpeza vai ser a mesa. Na mesa, gente, a gente vai estar mais protegida. Por quê? Porque a gente está com a proteção dos 9 círculos, a gente trabalha com o cristal, a gente faz as orações necessárias, tá? Então, não tenham medo. Quando nós temos medo, a gente acaba chamando o que não é para chamar. Então, quando der isso, faça o seu trabalho normalmente, sem comentários, e acabou. Deu para entender? Exatamente, acaba enfraquecendo. O desembaraçador, ele desembaraça qualquer bloqueio na área material, financeira, negócios, papéis ou emprego. Quando vocês quiserem desembaraçar alguma coisa, é ele que vai trabalhar. Ele tá para baixo, todo o ângulo dele tá para baixo. Por quê? Porque é material, é terra. Então, o que ele tá desembaraçando são todas as coisas materiais que nós temos. Então, quando eu usar o desembaraçador, é porque nós estamos desbloqueando algo que não está bem materialmente na vida das pessoas, tá? O diagrama, ele restaura a energia em parte do corpo debilitado e retira energias telúricas. Energias telúricas também são energias da Terra, são energias negativas. De que formas energias negativas, né? Todas as formas. Pensamento, ondas e formas, objetos. Então, quando o diagrama ele é pedido, nós estamos retirando tudo aquilo que não é divino ou tudo aquilo que não está sendo trabalhado direito na vida da pessoa. Triturador. Ele dissolve as células doentes, problemas alérgicos e elimina dores também. Ele vai fazer o quê? Ele vai triturar tudo isto, certo? Energizador. O energizador, ele é equilibrador energético, emocional, físico e sutil. Ele é muito bom, a Paulinha já sabe porque usa, da gente estar fazendo para nós mesmos. Então, esse gráfico, a parte da mesa, tá? Você pode estar colocando a sua foto, um cristal, à noite, antes de dormir. Quando for de manhã, vocês tiram. Vocês vão estar se sentindo com mais energia para poder trabalhar durante o dia. Não esquecer de tirar, né, Paulinha? A Paulinha andou deixando e ela andou ficando acelerada demais. Então, é muito... Deus chegou até a dar dor de cabeça. Então, coloca à noite, mas tira de manhã. Então, esse não precisa de objetivo. É somente mesmo para energizar, tirar o cansaço da noite para o dia seguinte vocês estarem prontos. Quando pedido na mesa, é que a pessoa está, o quê? Cansada, não está se sentindo bem e você vai estar se energizando. Debaixo d'água? É esse aqui, André. Nós já passamos. É o labirinto. Peraí, voltando. Peraí, vou lá. É o labirinto, André. O labirinto também serve para energizar a água. É só você pegar, colocar a água em cima do labirinto
ele vai estar energizando a água. Aí esse você pode esquecer, pode deixar embaixo de um filtro ou pode deixar em cima de uma garrafa. Dizem, tá? Os estudos que tem aí por algum cientista, que até se você utilizar essa água para passar no rosto, ele auxilia nas células mortas, retirando as rugas. Não, esse aqui, o do labirinto com a água, Rose, por exemplo, eu normalmente, é o que eu falei para Viviane, eu uso muito os cristais com intuição. Eu coloco dentro, eu tenho uma garrafa, eu coloco uma pedra, um cristal, e coloco a garrafa em cima do labirinto. E tomo essa água normalmente. E às vezes eu mudo. Agora, nesse aqui, no labirinto, você não vai colocar nada. No energizador, sim, você coloca o nome ou a foto e coloca um cristal em cima. O labirinto, Zezé, eu deixo assim, ó, todo dia. Eu deixo embaixo da água, troco a água e deixo ele. O nome de Jesus eu coloco na frente, na porta da frente da minha casa. Sempre tem. Ou na janela, na frente da casa, na janela. Olha, e o símbolo de Jesus, você tem que verificar a posição, sempre para cima, tá? A clave aqui, ela vai ter que estar para cima. Do labirinto, não. Do labirinto e do Jesus, não. Aí, tudo bem. Esse eu gostei, viu, Viviane? Você sabe que de vez em quando eu passo a aguinha também, né? Lavo o rostinho assim, sabe? O energizador, né? Rose, se você for fazer para uma outra pessoa, aí vocês têm que mensurar, tá? Se for para vocês, não há problema, porque vocês já têm autorização. Se for para uma outra pessoa, aí você tem que mensurar. O labirinto, Zezé, quando ele tiver já bem carregado, você vai ver que a folha, ela vai estar enrugada. Aí você já tira. Mesmo que for o plástico, ele vai estar todo enrugado. Para o teu marido, pergunta para ele se ele deixa. Porque às vezes marido não deixa também, né? Só quando ele tá assim, nas últimas, aí ele fala assim, ó, dá pra você fazer alguma coisa? É só perguntar se pode, se ele também deixa, né? E aí você faz. Agora, do labirinto e do nome de Jesus, não. Então não tem problema. Põe à noite e tira de manhã. Entendeu, André? Juliano, meu não pede. Marido é igual filho, né? Tá sempre autorizado. Se eles quiserem ou não. Sabe que é bom, Zezé? Fazer pra tua filha, né? Deixar na casa dela um embaixo, assim, da água. No caso dela, de vez em quando, você colocar o lilás, né? Às vezes azul, né? Você jogar primeiro, no caso dela, você jogar primeiro o azul, depois o rosa, depois o lilás, o branco, você ir jogando as cores, né? Seria legal. Até aqui tudo bem, gente? Os cristais, eles são conhecidos há milênios, né? Na Atlântida, são veículos captador, gerador e transmissor de energia, receptivo às vibrações mentais e emocional. Ele amplifica e equilibra as nossas energias. É por isso que nós usamos na mesa, para ele amplificar tudo aquilo que nós temos como intenção e com o que nós queremos fazer, tá? Esse aqui, eu vou dar 2 gráficos para vocês que não está na mesa, tá? Que aí, se vocês quiserem, ou eu ponho lá no Espaço Aluno, ou vocês tiram da internet.
O escape é o André Felipe. Ele é um triângulo de proteção e retira as energias telúricas de objetos ou humanos. Então, o escape do André Felipe, normalmente a gente coloca, mensura e coloca nos objetos. Você prefere no espaço aluno, Viviane? Tá bom. Então, ou você coloca nos objetos elétricos. Agora, quando nós estamos muito cansadas, quando nós achamos que as nossas energias telúricas está baixa demais, nós podemos imprimir ele num tamanho que dê para você sentar em cima dele, bem no triângulo. Então, vocês vão sentar aqui, ó, bem em cima dele e ficar por no máximo, 10 minutos meditando. Vocês podem fazer mantra, vocês podem ficar caladinhos. Segundo uma das autoras ou estudiosos desse escape, as energias telúricas ou as energias enviadas para vocês vão ser retiradas, como são retiradas nos objetos elétricos materiais. Esse também tem adesivo, Rose, mas normalmente eles são pequenininhos. Seria legal, se vocês forem fazer para vocês, tirar em A3, né? Porque ele fica num tamanho que dá para sentar e na hora de fazer a meditação, vocês sentam aqui. No máximo, gente, 10 minutos, 10. Se vocês, pode pintar num tecido também, Juliana. Agora, se vocês forem fazer, não faça muitas vezes. Faça 3 vezes, para. Depois faz mais 3, para. Então, sempre dá um espaço, porque todos os gráficos, eles são emissores de energia. Quando nós usamos em excesso, também atrapalha. Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio. Oba, ele é legal, vou fazer ele de manhã, tarde, à noite. Não. 10 minutos, acabou, não vai mais fazer nem 1 hora. Vai fazer no outro dia? Pode ser 3 dias, parou. E veja como vocês estão se sentindo. Agora, esse também tem adesivos também, viu, Rose? E para colocar nos equipamentos, vocês têm que mensurar também, tá? Este gráfico aqui, eu também adoro. Esse também tem adesivo, viu, Rose? Mas também é fácil, se vocês quiserem, eu também coloco lá. Ele é formado por uma pirâmide, 2 setas circulares girando, ele tem que estar no sentido horário. Então, se vocês conhecem, Rose, esse é legal para vocês colocarem na carteira, no caderno, aonde vocês querem prosperar, vocês colocam num cartão de visita, no talão de cheque. E esse aqui, gente, também eu tenho historinha para contar. Eu dei uma vez para minha mãe, eu nem sabia que ela estava meio ruinzinha de dinheiro. E ela colocou na geladeira. Ela falou assim, nossa, eu nunca vi tanta comida na minha vida. Começou a aparecer comida que ela não sabia da onde. Então, vira e mexe, ela e minha tia estão pedindo para mim esse prosperador aqui, esse gráfico, para estar colocando na carteira. Então, todo mundo tem na carteira, todo mundo tem isso aqui, que ele é o prosperador, tá? Então, esse também é um adendo, como diz o professor Wilson, para vocês. E se vocês quiserem, eu também coloco lá para que vocês possam imprimir, tá? E eu não esqueci ainda da apostilinha de vocês que eu tô fazendo. Querem que eu coloque lá também? Aí é só vocês imprimirem, porque eu normalmente tenho tudo isso daqui no meu computador, porque eu imprimo para mim, então aí é só vocês imprimirem. Aí eu coloco lá, tá bom? Dentro dos gráficos, todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Mensurar, ô Paulinha, no energizador, voltamos lá. Mensurar é você colocar o gráfico ou o pêndulo em cima. Eu vou mostrar para vocês como que é. Vou ter que pegar um gráfico. Eu vou mostrar para você o que é mensurar. É você medir. É você perguntar se você pode ou não fazer. Da mesma forma que você pergunta na mesa, você vai perguntar no gráfico.
Isso que é mensurar. Aí, ô André, eu vou abrir a câmera e mostrar também como que eu faço, tá? Que acho que é melhor. Tá, eu vou mostrar, eu vou abrir a câmera para mostrar para vocês, tá bom? Aí fica melhor. Já mostro os gráficos e como que faz. Isso, exatamente, Paulinha. Você pergunta se pode, quanto tempo, tá bom? Agora, voltando lá, que aí daqui a pouquinho já aqui. Lembrando os raios construtores, tá? Então, quando há uma integração com a sua personalidade, ele torna uma qualidade dominante. Então, voltando agora para os raios construtores. Lembrando que os raios construtores são o quê? São a ação. Todos nós temos em nós os 7 raios. E junto com os 7 raios, os sub-raios. Então, eles estão trabalhando em nós de alguma forma. Tem uns que vão ser mais predominantes e outros mais amortecidos. Então, quando nós mensuramos ele aqui, vou usar a palavra mensurar de novo, Paulinha. Quando nós medimos ele aqui na mesa, nós vamos encontrar eles ativos ou passivos em nós. Quando nós temos o raio que é predominante em nós e ele está passivo, nós não temos a prosperidade. Nós estamos andando em círculos. Então, quando nós fazemos os equilíbrios com os florais, com a mesa, quando nós ajeitamos todas as nossas vibrações internas, nós vamos fazer com que os nossos raios construtores, eles apareçam, eles ajam exatamente como eles têm que agir, tá? Como que eu faço essa análise? Quando eu falo para vocês lá, peraí que eu vou fazer as minhas bolinhas, eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Para vocês terem uma noção melhor do como que eu faço. Lá na anamnese tem tudo isso. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu sempre vou perguntar, em primeiro lugar, qual é o raio da alma do meu cliente. E eu vou lá na bolinha e marco qual é o raio da alma do meu cliente. Aí eu venho e pergunto, qual é o raio mental do meu cliente? Aí eu vou e pergunto, qual é o raio emocional? Qual é o raio físico? E em conjunto a esses 3 raios é que forma o quê? O raio de personalidade, tá? Então, quando eu falo para vocês, espera aí que eu preciso anotar para eu poder estar analisando, a partir do momento em que eu fui lá, verifiquei quais eram os raios dele, em que ele está, eu anotei. Aí eu vou chegar e vou verificar, vou olhar, ele tem alma 2, personalidade 4, mental 5, emocional 6 e 3. O que eu percebo? Que na alma e na personalidade, ele trabalha com o lado emocional. Por quê? Porque os raios pares, eles são emotivos, eles são mais emocionais. E quando eu chego para que eu complete o mental, o físico e o emocional, eu ainda tenho o 6º raio ali. Então, eu tenho mais raios pares do que raios ímpares. Então, eu trabalho com uma pessoa emotiva, uma pessoa sensível. Eu já começo a verificar na minha análise que essa pessoa é sensível. Aí, o que eu vou verificar? Quantos anos a minha pessoa tem? Porque dependendo da idade, os raios, eles não são definitivos. Eles vão mudar, como a mandala. A mandala, quando vocês vão no caminho, vocês têm mudança. Então, quando você faz a ação do raio, você modifica o seu sub-raio. Então, eles não são... os únicos raios que poderiam ser predominantes seria o da alma. E mesmo assim, às vezes, ele é mutável também. Então, todos os raios, eles vão estar sendo trabalhados. Até aí, tudo bem? Senão eu me perco. Até o primeiro momento, tudo bem?
Deu para todo mundo entender? Tá. Aí vocês vão fazer uma correlação dos raios, certo? Então aí vocês vão pegar, vão lá olhar lá. O segundo raio, ele significa o quê? Amor e sabedoria. O quarto raio, amor e sabedoria. O quarto raio seria o harmonia. Então eu trabalho com uma pessoa que trabalha com amor e sabedoria e mais harmonia com conflito, certo? Então eu tenho ali uma pessoa que ela é muito o quê? Muito harmoniosa, é muito emotiva, adora ajudar o outro, está sempre compassiva com o outro. Aí quando eu passo lá para o meu mental, ela tem o quinto raio, que é o raio da ciência, né? É uma pessoa que pesquisa, é uma pessoa que está sempre querendo objetivos novos. Aí eu vou com o terceiro raio, que é o raio da criatividade, é o raio da criação. E o sexto é o da devoção. Então eu tenho uma pessoa que ela é muito, vamos dizer assim, iluminada, né? Então ela tem todos os raios da iluminação. Ela é uma pessoa que ela trabalha todo o lado espiritual e material ao mesmo tempo. Aí o que eu vou fazer? Pegando a pessoa, eu vou estar dando uma olhada. O segundo raio, vou lá no centro da mesa. O segundo raio, ele está ativo ou ele está passivo? O quarto raio, ele está ativo ou ele está passivo? Dentro disso, eu vou saber, por exemplo, se lá no físico, que é o terceiro raio, que é a criatividade, ela realmente trabalha a criatividade. Ou se, de repente, a criatividade dela está passiva e ela bloqueia a vida dela em um monte de aspecto. O sétimo é organização, que é ritual ou organização. E o sexto é devoção. Não, tá certo. O sexto é devoção e o sétimo é o de ritual e de organização. Deu para vocês entenderem? Por isso, nos raios, gente, vocês precisam estar lendo, para vocês estarem vendo, fazendo essa junção ou fazendo toda essa análise. Aqui, ó, aqui no raio os raios ímpares, eles são sempre racionais, Rose. Eles são sempre os raios do poder. São os raios paternal, vamos dizer assim. E os raios e os números pares, eles são sempre maternais. Por exemplo, nesse aqui, eu tenho a alma no 3 e a personalidade no 3. Então, eu já tenho uma pessoa que é extremamente racional. Ela não trabalha com emoção. Ela chega a ser até fria. Por quê? Porque ela potencializa o raio da alma na personalidade. Então, ela tem os raios de aspecto e não tem os raios de atributo. Porque nós temos que ter para equilíbrio tanto os raios de aspecto como a de atributo. Então, esse personalidade no raio 3, eu tenho que trabalhar para que chegue a ser sub-raio e não o potencializador, e sim aquele que só está dentro do contexto para auxiliar. Então, quando você tem raios repetidos, significa que a pessoa está em desequilíbrios. A pessoa não está trabalhando em equilíbrio. Tudo bem? Então, ó, o primeiro raio, ele equilibra com o segundo e vice-versa. O quarto raio, ele vai equilibrar com todos os raios por intermédio da arte. O quarto raio, gente, todos nós nascemos com o quarto raio. A partir do momento em que nós completamos lá os seus 6, 7 anos, hoje em dia até mais cedo, porque a gente vai para a escola mais cedo, né? Então, aí a gente começa a não trabalhar o quarto raio. O quarto raio, ele é o da beleza, ele é o da harmonia, ele é o que chega para nós como vida. E que depois, com o tempo, nós vamos esquecendo isso, né? E vamos lembrando só do conflito e não da beleza em si. Então, o aspecto do quarto raio são resolvidos no positivo do primeiro e do sétimo.
O desequilíbrio do 3 e do 7, ele tem um aspecto no raio 6. O desequilíbrio do raio 6, ele não pode ser ajustado nem com 1. A união do 1 com 6 ressalta o aspecto negativo ruim dos dois raios, que é a imposição e a violência, porque o 6 é devoção. Uma pessoa em desequilíbrio, quando ela está muito devota, ela está fanática. São os fanáticos que nós vemos. O 1, quando ele está em desequilíbrio, são os grandes líderes que acabam fazendo guerras, né? São os assassinos, psicopatas. Então, são todas as pessoas que estão a extremo de ser líder. Então, você não pode estar unindo os dois, porque se você unir os dois, nós vamos ter até um psicopata. O quarto raio seria bem-vindo, depois de incluir o quinto raio e sim acrescentar a característica do primeiro ou do sétimo. Então, os raios negativos. O primeiro é o positivo, é o 1 e o 2. O negativo no segundo é o 3 e o 5. O negativo no terceiro, o positivo é o 7. O negativo no quarto, o positivo seria o 1. O negativo no 5, o positivo seria o 2. Claro, evidentemente, o negativo no 4, você teria que estar trabalhando, né? Antes, para depois jogar o 1. O negativo no 6 seria o 2 e o 5. Aqui, esse slide aqui é só para dizer para vocês, quando tiver em negativo, o que vocês podem fazer para poder estar equilibrando ele, tá? É a mesma coisa daqui que eu estava falando. Quando está em desequilíbrio, como que você pode ajustar para estar em equilíbrio? Então, só é uma referência de como vocês podem estar trabalhando. Eu estou em negativo, em passivo, o raio 1. Quais são os raios que eu posso estar colocando para colocá-lo em positivo? Eu posso estar trabalhando o próprio raio 1 e o segundo raio. No negativo, por exemplo, o sexto raio no negativo. No negativo, eu vou estar trabalhando quem? O segundo raio e o quinto raio. Ou melhor ainda, quando a gente analisa, eu gosto de fazer isso, eu verifico qual é o raio faltante. E normalmente eu trabalho o raio que está faltando. Porque a partir do momento que o raio, por exemplo, se vocês pegarem até mais simplificado do que esse que vocês não entenderam, por exemplo, se vocês pegarem aqui, eu tenho 3, 3, 4, 7, 5. Quais os raios faltantes? O 1, o 2 e o 6. Então, o que eu trabalharia para equilibrar essa pessoa? O raio 1, o raio 2 e o raio 6. Que seriam o quê? Os raios emotivos, que seriam os raios do lado maternal, porque a pessoa não tem o lado maternal, ela só tem o lado paternal. Então, eu prefiro trabalhar para o equilíbrio com os raios faltantes, porque aí a gente chega melhor do que esse aqui que vocês não entenderam nada. Não é melhor? Juliana, como nós fazemos isso? Primeiro, nas escolhas da água colorida, imantada, oração, florais, qual tipo de floral, meditação, reiki, enviando energias. Quando você envia energia reiki, nos gráficos, todo o trabalho você está fazendo de equilíbrio, você está fazendo na mesa. Caso haja necessidade de você estar fazendo um trabalho fora da mesa, você pode estar fazendo um trabalho com as mandalas. Você pode estar equilibrando com os florais, né? Eu estou fazendo a postelinha para vocês. A Rose até me pediu palavras, meditações positivas. Então, dependendo de como a pessoa recebe. Mas, para início, vocês estão fazendo tudo isso na mesa, tá?
Exatamente. Depois de tudo feito na mesa, você sempre vai estar perguntando na mesa: vou tirar da mesa? Por exemplo, vou fazer um floral. Envio a vibração do floral na mesa, porque os florais são vibrações. Sendo vibração, você pode enviar na mesa. Então, envio os florais na mesa. Não, a apostila, todo material tem apostila, ô Cláudia. O dos florais é que eu tô fazendo, que é o que a Rose pediu. Dos florais, juntamente com a meditação e as palavras positivas que eu não havia colocado no e-book, aí sim eu tô fazendo. Essa é a parte do que elas me pediram. Que aí eu tô montando qual tipo de floral, o floral que às vezes é da aula, da consciência, trabalha muitos raios. Então eu tô colocando lá. O material, o Rose não, Cláudia, você pode fazer o curso também. Ou então tem para comprar a mesa e o e-book no Yeti, né? Também vende à parte. Agora, a apostila que eu tô fazendo, ela tá dentro do curso. Eu vou estar anexando e colocando no espaço aluno. Você já comprou, Cláudia? Ah, então eu envio para você. Eu envio para você. A hora que eu tô. Como que se chama, Cláudia? Você é a Ana Cláudia? É a da mesa hoje? Ah, eu enviei hoje, Cláudia. É que é Ana Cláudia, né? Se você, eu envio para você a apostilinha. Se você não for fazer o curso, eu deixo anotado aqui, eu mando por e-mail para você a apostilinha, tá? E dentro das suas coisas também tem um filtrinho de sonho, viu, Ana? Então, o curso é o da mesa que você comprou. Ele acontece toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira tem aula, que é o que eu falei para você vir, né? Olhar. Aí você pode estar acompanhando, aí você tem todo o material. Aí, fora o e-book que você já levou, né? Que você vai estar recebendo, você vai estar com o espaço aluno. E o espaço aluno, ele tem todo o material. Ele não tem só um e-book, ele tem a apostila, ele tem as aulas, né? E toda quarta-feira, das 7h30 às 9h30. A turma tá aqui hoje, nós estamos na aula 6, né? Não, 7. Na aula 7. Mas, por exemplo, a Rose, ela começou na aula 5, né? Então, vocês podem estar começando e a gente vai dando continuidade até chegar à aula 1. Se você se interessar, eu acho que está tendo até promoções no IET, que dá para você fazer num preço legal, né? Isso, a Rose começou na aula 6. Então, o e-book, ele explica como você utilizar a mesa, né? O curso, ele traria para você maiores explicações, com certeza, né? Aí, se você não for fazer o curso, a hora que eu fizer a apostilinha que elas me pediram, né? Porque às vezes no curso sempre vocês me pedem alguma coisa. Aí eu vou estar. Isso, na aula 6, né, Rose? Aí eu vou estar e eu envio, caso você não for fazer, eu envio a apostila assim das recomendações fora da mesa. Porque eu gosto assim, Ana, eu gosto muito de trabalhar na mesa, que bom. Eu gosto muito assim de estar trabalhando na mesa, mas eu gosto também de estar trabalhando fora da mesa. Então, tudo que nós fazemos dentro da mesa, ela pode ser retirada e feito fora da mesa. Ah, você vai adorar, viu, Cláudia? É um grupo maravilhoso. Mas fica à vontade aí, pode ir perguntando. Mas sua mesa, como você mora em Franca, a Viviane vai demorar um pouco para receber. Mas a sua mesa eu acho que deve estar chegando amanhã. Amanhã ou eu coloquei hoje. Hoje é quarta, né? No máximo sexta-feira você já está recebendo. E normalmente, como eu dou aula de mandalas, eu sempre coloco um filtro de sonho junto com as mesas. A, a Rose não, a Rose ela vai receber a mandala dela sozinha, porque ela também faz o curso de mandala. Aí de qualquer coisa você me fala.
Então, a Viviane vai demorar um pouquinho. Você vai gostar da sua mandala também, viu, Viviane? Então, quem faz Florais da Consciência, Cláudia, é a Zezé. Ela vai fazer um bate-papo, né? Na terça-feira, na sala 3. Então, pelo mesmo link que você entrou, você pode colocar na sala 3 e assistir terça-feira a aula dela na sala 3, das 7h30 às 9h30. Tá, aí, vamos continuar? Pode continuar? Então vamos lá. Então, recordando, gente, eu vou repetir aqui os raios exatamente para que o ouvido de vocês, né, não pode interromper à vontade, Cláudia. Isso aqui a gente responde, depois volta de novo, não tem problema não, tá? Então, só para vocês estarem assim, né, guardando um pouquinho mais, que às vezes lê e não guarda, e falando vocês acabam guardando, eu vou repetir de novo. O primeiro raio, as virtudes, é a força, é a coragem e a vontade. Nos vícios do primeiro raio é o orgulho, a ambição, a teimosia. A virtude adquirida é a ternura, a humildade, a simpatia e a tolerância. Ele não pode se deixar manipular, ele tem que superar o obstáculo, porque o primeiro raio são dos grandes líderes, né? E grandes líderes, normalmente, eles são orgulhosos. Então, isso tem que ser trabalhado muito no primeiro raio. Olha, dependendo da hora, eu paro e eu abro a câmera, tá? Para falar dos gráficos. O segundo raio é da virtude, seria a calma, a força, a paciência, a intuição. No vício, seria a absorção excessiva no estudo, a frieza, a indiferença e a relação ao outro. A virtude a adquirir seria o amor, a compaixão e o altruísmo. Então, o primeiro raio é da vontade e o poder, o segundo raio é do amor e sabedoria. Por isso que a pessoa tem um grande vício de estudar, né? Porque ela quer sempre saber mais, né? O terceiro raio seria o raio da inteligência ativa, e na virtude seria o propósito, a concentração e os estudos filosóficos. Nos vícios seria o orgulho intelectual, isolamento, egoísmo e a crítica exagerada. As virtudes a adquirir seria a simpatia, a tolerância, a devoção e o senso comum. E a atividade mental intensa seria o planejamento e o pensamento abstrato. O terceiro raio é o raio que todos nós, na maioria, trabalhamos hoje em dia, que é eu não tenho tempo. Eu tenho várias atividades, mas eu não tenho tempo para fazer nenhuma. Ah, você vai fazer isso? Ah, eu não tenho tempo. Ah, você vai na minha casa hoje? Ai, não dá tempo. Então, nós nunca temos tempo para nada. Então, nós temos grandes criatividade, nós trabalhamos muito, mas nós não temos tempos para parar, para, vamos dizer assim, mastigar aquilo que nós estamos criando. É como se nós engolíssemos, mas não mastigássemos. Então, o terceiro raio é um dos raios mais trabalhados por nós hoje, né? O quarto raio. O quarto raio, ele é do amor, não, é da harmonia dos opostos, né? Então, seria do harmonia e o conflito. Nas virtudes, seria a afeição forte, a generosidade, a devoção e a percepção. O vício seria a preocupação, a falta de coragem, a paixão forte e a extravagância. A virtude adquirir seria a serenidade, a confiança, o altruísmo, o equilíbrio mental e moral. E no poder criativo seria a batalha mental, a discórdia, a compreensão e ajuda ao outro. O quarto raio é o raio da beleza, né? É do que nós vemos também hoje muito aplicado, que tudo tem que ser muito belo. Então, nós damos grande importância exatamente o que está o externo da beleza do que o interior das pessoas, né? Então, o quarto raio, ele vem trabalhar muito esta beleza que nós encontramos, por isso o conflito, né? Por exemplo, hoje em dia nós não sabemos mais quem é a mãe, a avó
ou a tia. Nós temos a mãe que a avó tem o mesmo rosto que a mãe, e a criança não tem mais aquela família realmente que nós falamos, que nós temos a infância, né? A infância, o adulto, a velhice. Então, quando chega na velhice, essa está sendo riscada pela beleza do quarto raio, né? E ela é faltante na nossa criação, porque a gente não tem exatamente, nós não temos a menção de que nós somos transitórios, né? Parece que nós não envelhecemos e não partimos para nenhum lugar, ficamos sempre no mesmo lugar, nessa beleza do quarto raio. O quinto raio é o da ciência, né? É da pesquisa, é do que nós temos hoje em dia. É da virtude seria a justiça, a perseverança, a independência. O vício seria o espírito crítico, a arrogância, o preconceito. A virtude a adquirir seria a devoção, a simpatia, o amor, a amplitude mental. A capacidade de analisar, a visão materialista e racional. Então, o que a gente vê é muita pesquisa, muita coisa, muita tecnologia, né? E fica faltando o quê? Exatamente onde que está o objetivo de tudo isso, concretizar. Então, fica faltando a concretização de toda essa pesquisa que é feita no quinto raio. O sexto raio é o da devoção. Nós somos devotos, né? Mas essa devoção que nós temos, nós entendemos às vezes errado. Quando em desequilíbrios são os fanáticos, ou então nós falamos que somos devotos, olhamos para o outro e falamos assim, por que ele consegue e não eu? Então a sua devoção já não está mais ali, porque quem é devoto, ele não critica, ele não olha o outro e faz exatamente a função dele. Vamos dizer que você chegue num lugar, você sinta o ambiente, então você sente aquele ambiente acolhedor, mas ao mesmo tempo você olha e fala assim, nossa, aquela flor tá murcha, aquela cadeira tá suja. Então onde está a sua devoção? A sua devoção estaria em sentir o lugar, em estar conectado com tudo aquilo, sem estar criticando. Então, o ser devoto é não criticar, é olhar exatamente, fazer aquilo que se deve, sem que você procure no outro o que é seu, né? Então, a virtude seria a devoção, a simplicidade, o amor. O vício seria o amor egoísta, o ciumento, o preconceito, a raiva, né? As virtudes a adquirir seria o autossacrifício, a veracidade, a serenidade e o equilíbrio. O sétimo raio é o ritual, é a organização, né? Então, as virtudes seria a força, a coragem, o cuidado externo, os detalhes, a cortesia. O vício seria o formalismo, o fanatismo indulgente sobre si. A virtude seria a tolerância e a humildade. O sétimo raio, gente, é o da organização. Então, hoje também nós não temos isso, né? Organizar algo é algo dificílimo para todas as pessoas. Pensar numa casa organizada, que não é uma casa extremamente limpa, né? Pessoas com toque, mas que ela tem uma certa organização, é complicado. Às vezes é até humilhante para as pessoas quando falam que limpam uma casa, como se o lar dela não fosse dela. Muitas vezes você entra na casa de alguém e a pessoa, você fala assim, ai, desculpa a bagunça, a empregada não veio hoje. Mas de quem é a casa? Da empregada ou dela? Então, as casas hoje não são lares, né? Porque o lar é o lugar onde é a nossa alma, né? Reflete tudo aquilo que somos. Então, uma casa desorganizada, uma alma desorganizada. Onde há brigas, onde há desentendimentos. Então, parece que ninguém tem alma e ninguém tem lar. Porque nós contratamos outras almas para cuidar daquilo que é nosso, né? Não é verdade, Juliana? Aí eu vou falar um pouquinho só da mandala, porque eu fico falando dos raios, não falo da mandala, né? Então, a mandala, ela representa o nosso self, o nosso inconsciente. Quando eu trabalho
na mesa, eu puxo para mim o que o cliente não quer falar, né? Aquilo que ele não verbaliza. Então, eu uso os 12 passos da arte terapeuta Susana Verne, Jonna Kello e da Celina Fioravanti, que não é uma arte terapeuta, mas uma grande espiritualista. E junto isso para que a gente trabalhe o inconsciente do outro, para que a gente recorra para poder auxiliar. Então, quando eu digo que quando ele tira lá a primeira mandala e dá o vazio, não é um vazio do nada, é um vazio de sonho. É um início de alguma coisa que a pessoa está sonhando, planejando, tentando chegar a algum lugar. Quando ele tira a carta 2, é a bem-aventurança. É quando ele sai assim e acha que tudo é lindo, maravilhoso. É o começo do materialismo, né? É o começo da individualidade. Quando eu chego no 3, que é a liberdade, é a minha consciência individual. É onde eu encontro, né, o meu equilíbrio para começar andando. Quando é o 4, é as escolhas. Então, é a materialidade da minha escolha, é a minha possibilidade de estar fazendo algo. No 5, a pessoa se sente um alvo. Então, todo mundo está olhando para mim, ninguém gosta de mim, eu faço isso, mas a pessoa não gosta. Tudo que eu faço, alguém acha ruim. Quer dizer, ela se sente o próprio alvo dela mesma. No 6 são as escolhas, são os novos caminhos, né? No 7 é o amadurecimento, é a autonomia, é quando a pessoa já está com o aprendizado pronto, né? No 8 é o ego, é o equilíbrio das metas individuais da pessoa. No 9 ela faz uma cristalização, ela conclui algo que ela estava fazendo, todo aquele esforço que ela fez, ela está começando a ver que está andando. Quando ela chega no 10, ela começa um novo ciclo. No 11, a fragmentação. Falta uma peça. Onde está essa peça? Eu fiz tudo na vida, eu fiz tudo certinho, eu olhei, eu rezei. O que faltou? Então está naquela peça. No 12 é o êxtase. Quando tudo passou, tudo formou, é o fim da ilusão. Você chegou aonde você queria. E aí você vai retornar e começar tudo de novo. Tem um filme que chama Árvore da Vida. Gente, o filme quase não se fala. Entra a numerologia junto também. Só que aqui entra mais a mandala mesmo, tá, Rose? Gostou, Cláudia? Então, assim, tem um filme que chama Árvore da Vida, gente. Eu não sei se vocês assistiram. E ele não tem... Gostou, Cláudia, do filme? Eu amo esse filme. Eu falei... Quando eu assisti o filme, eu disse, meu Deus do céu, como pode um filme desse? Só que eu tenho esse filme... Parece assim, cada ato que eu faço, eu lembro do filme e lembro exatamente da água. André, o filme passa que qualquer coisa que você faça na tua vida, nada vai mudar. Tudo vai ser transitório. Árvore da vida. Tudo vai ser transitório. Então, o que quer que tenha que acontecer como experiência para você, vai acontecer. Não adianta você rezar, não adianta você pedir, não adianta você querer se matar. Tudo que é sua experiência, ele vai estar lá. Não adianta você chorar, não adianta você reclamar. A água vai correr, as árvores vão bater e tudo vai acontecer. O dia vai nascer de novo e o ciclo continua. Exatamente, como a Cláudia falou, você tem que viver como se fosse único, porque tudo vai a um círculo, tudo é transitório. Aquilo que você viveu hoje, você não vai viver amanhã, ele é único. E aí vai, é um círculo. É muito bonito. Eu, no começo, não tinha entendido, não. Mas depois eu fiquei com o filme na cabeça. Falei, gente, como pode? Vou abrir a câmera. Peraí, deixa eu pegar primeiro. Vou fazer barulhinhos. E no canto da mesa é o símbolo da prosperidade e da cura. No budismo, ele é o símbolo da cura. Então, na verdade, ele só vem
para enfatizar aquilo que eu quero, aquilo que nós, como egrégora, queremos. Lembrei. É o labirinto, né, que você quer. Peraí, que eu vou fazer para vocês. Então, o beija-flor é mais um símbolo de cura tibetana, que é para potencializar todas as energias feitas na mesa. Acho que eu peguei todos. Não faz nada, ele só está lhe ajudando, Rose. Ele só é o símbolo exatamente do que nós queremos. Da autocura das pessoas, da energia boa, da prosperidade. Ele é só um símbolo na mesa, não tem que fazer nada com ele. Ele que faz por você. Então, horário anti-horário. Não, é horário anti-horário. Se ele insiste em fazer girar horário anti-horário, é o... Veja, André, conscientemente, você está fazendo sim e não. Inconscientemente, você está fazendo horário anti-horário. Não seria bem enfeite, viu, Rose? Seria mais uma intenção. O enfeite em si dá um entendimento que é decoração. E ele não tá como decoração. Ele tá como intenção mesmo. É como se você pegasse a imagem da Queen, que ela também está na mesa. Ou um talismã. Isso, Cláudia, muito bem. Um talismã. Isso, exatamente. Gostei do que a Cláudia falou. Exatamente. Quando a gente fala enfeite... Aqui, ó. Cláudia, eu vou apresentar a mesa também para você, mesmo que passar do horário, tá? Eu vou mostrar para você daqui um pouquinho. Vamos lá. Começar com o labirinto, certo? André, você tá vendo o labirinto? Normalmente, André, o que eu faço? De ponta cabeça. Aqui, ó. Eu pego a garrafinha d'água, André, e coloco ela aqui no meio, ó. Só faço isso, mais nada. Aí, aqui, essa aqui não tem, tá? Porque essa é uma garrafinha que eu ponho já a água que já tava no gráfico. Às vezes eu coloco um cristal dentro da água que fica, que é maior, no gráfico. É só isso que você vai fazer. E vai deixar lá. Com o tempo, Zezé, esse gráfico, ele vai acabar, quando ele estiver saturado de energia, ele vai começar a subir, né? A entortar, mesmo que ele estiver com plastificação, tá? É só fazer isso e deixar. Esquece. Vai lá, muda a água, não precisa fazer nada, tá? Aí, tudo bem? Aqui, deixa eu só tomar uma aguinha, peraí. Cláudia, você vai ver só minha mão, tá? Normalmente eu vou ser conhecida pelas mãos. O gráfico energizador. Como que você vai fazer o gráfico energizador? Ou você coloca... Olha, o nome sempre vai ser redondinho, tá? Você vai colocar foto. Deixa eu pegar uma foto aqui. Ó, você vai pegar a foto, colocar a foto no meio. Você vai pegar um cristal e vai colocar no meio. Então, você vai colocar isso aqui à noite e tirar de manhã, tá? Este é o energizador. Ah, você vai... Se for para sua esposa, você vai pegar uma foto dela e colocar aqui. Se não, se for para outra pessoa, aí, Paulinha, aí é a vez da Paulinha. Você vem aqui, Paulinha, e você vai pôr no centro do seu gráfico, você vai perguntar. Eu posso fazer, por exemplo, eu tô com meu filho aqui. Eu ponho aqui e pergunto. Eu posso usar esse gráfico pro Marcos Vinícius? Ó, ele tá dizendo que sim. Aí eu posso colocar. Tá? Aí sim eu faço.
Aí eu potencializo o gráfico, tá? Quando eu vou, mesmo para vocês, se vocês quiserem, antes de vocês colocarem, potencializa o gráfico. Lembra, 21 vezes? Você vem aqui e potencializa ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Potencializou, aí você já pode colocar o que vocês quiserem aqui. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Estão me ouvindo, gente? Ou eu travei? Sim? Ah, então tá bom. Aqui, entenderam? Entenderam esse aqui? Esse aqui. É o outro. Eu vou botar aqui. Esse aqui, ó. Que é o gráfico da harmonia. O da harmonia, eu vou ter que ter um gráfico, uma foto. Vamos dizer assim, ó. Eu pego uma foto aqui. Aí eu vou pegar outra foto, colocar aqui. Então, eu vou pegando fotos, olha, e vou fazendo uma mandala, tá? De todas as pessoas, são os mesmos aqui. Só tem foto do meu filho aqui. Quando era pequeno, grande. Ó, aí você vai fazendo o quê? Vai colocando as fotos que vocês querem harmonizar. Ah, mas eu tenho duas famílias, tá? Então, vocês vão pegar o outro gráfico e montar para outra família. Aí, vocês podem colocar a pedrinha em cima, se vocês quiserem. Também deu para entender? Ah, mas eu não tenho a foto, só o nome. Vocês saem daqui e vai colocar o nome da pessoa e a harmonização. Aí, vocês vão escrever o objetivo que vocês querem. Primeiro, a folhinha quadrada, depois a folhinha redonda. Deu para entender? Cláudia, na mesa, sim. Se você tirar, por exemplo, você vai ver que lá quando você receber, você vai ter um gráfico à parte, né? Então, você pode utilizar esse gráfico que está à parte. Aí, você vem aqui no gráfico e você pergunta se você pode harmonizar a família. Aí, potencializa, né? Faz 21 vezes e depois coloca aqui. Exatamente. Sempre o nome completo de cada um, quando você coloca o nome e a data de nascimento. Quando você coloca a foto, tudo bem. Não precisa, você está colocando só a foto. Mas se for o nome, nome e data de nascimento. E sempre plastificado. Tanto é que todas as meninas que recebem a mesa, elas recebem todas as mandalas à parte plastificadas. Então, sempre plastificadas. Porque a plastificação você vai dar uma limpadinha. Ó, Zezé, esse aqui, ó, é o nome místico. Então, você vai pendurar na casa, assim, ó, em pé, tá? Na janela, onde você quiser. Esse aqui. Mais algum que vocês não tinham entendido? Não, sim? Tá meio embaçado, não tá, não? É que eu tô me mexendo, né? Deu. Tudo ok? Tá. 9:16. De novo. Normalmente, Cláudia, eu faço a mesa para dos alunos. Semana que vem seria a 8ª aula, né? Para quem vai ficar mais também não tem importância. Então, a semana que vem, capaz de eu abrir já desde o começo para a gente revisar tudo mais na prática, porque normalmente a gente faz a. Gostou, Cláudia? É lilás, ela é lilás. Então, normalmente eu faço a mesa para uma de vocês, mas ultimamente não tá dando, né? Cláudia. Então, Cláudia, normalmente eu vou estar dando só
mostrando para a Cláudia como que é feito o trabalho, né? Ou e para todos vocês também recordarem, né? Porque já quase na 8ª aula, significa que todo mundo já está usando a mesa e já pode contar se está tendo bons retornos, né? Cláudia, fique tranquila, se você for aluna, você vai ter a consulta dentro do curso mesmo. Não é, meninas? Rose, tá tomando floral? Cláudia. Vou ficar feliz, Cláudia. Não, a Rose precisa tomar o floral. Depois que você começar a tomar o floral, você diz pra mim como você tá se sentindo, tá? Em 8 dias, mais ou menos, você tem que falar pra mim como você já tá se sentindo, se tá se sentindo melhor, se mudou alguma coisa. A Juliana. A Juliana, se quiser continuar também, viu, Ju? Fica à vontade. Ah, que bom. Então, pode assistir as aulas novamente, viu, Juliana? Não tem importância, não. Achei. Tava procurando minha foto. Tá, então, para começar qualquer coisa na mesa, a gente vai ter que começar como? Colocando a foto, né, nossa, que seria aqui no 9 círculo. Colocar a pedrinha. Nossa, que bom, Paulinha. Que legal. Que gostoso, que maravilha. Que maravilha. Mas todas vocês, ó, é a 8ª aula, mas vocês podem continuar, viu? São bem-vindos, não tem problema nenhum. Que legal, muito legal. E o André? André que estava com tanta dificuldade no pêndulo, fora ele girar o horário anti-horário. Sempre, Rose, a gente deve fazer sempre para nós mesmas, para saber como funciona, né? Se funciona para nós, funciona para o outro, né? É sempre assim, né, Paulinha? Olha lá, a Cláudia tá precisando de alguém que trabalhe no site dela. Quem sabe vocês não queiram. Não deixa a Paulinha fazer para você? Isso, coloca o seu nome. Nem precisa, viu, Rose? Não há necessidade, porque o seu nome já está aqui. Quando eu faço para mim, eu nem preciso, eu não coloco. Mas se você achar melhor colocar, que aí te prende um pouco mais, pode ser. Ah, fica à vontade, viu, André? Fica à vontade. Aí eu também acho, viu, Cláudia? Eu também acho. Já dizia, né? Eu gosto muito dos conhecimentos esotéricos da teosofia. Então, eles mesmos já diziam, né? Eu acho maravilhoso. Eu trabalho outras mesas também. É o que eu falei, eu comecei com uma mesa bem pequenininha que eu ganhei de uma amiga minha, né? Ganhei o pêndulo, ganhei a mesa. Foi até interessante quando ela falou assim: "Olha, tô te mandando uma mesa radiestésica e um pêndulo, Vanice". Ai, eu fiquei tão emocionada, gente, eu imaginava uma mesa, mas uma mesa grande assim. Eu falei: "Meu Deus, como que ela tá mandando por correio, né?" E eu ficava atormentando o correio. Olha, tem uma encomenda e eu não posso sair, eu preciso receber. Quando eu recebi, que era um envelope pequenininho, com uma mesa, né? Bem menor que a minha, e o pêndulo, falei, gente, isso é uma mesa.
Aí todo mundo fala assim, o que, que você esperava? Eu falei, é uma mesa, né? Mas na verdade a gente chama mesa, mas é algo que dá para a gente levar de um lado para o outro, né? Então, quando eu recebi a minha primeira mesa, que eu sempre trabalhei com essa primeira, eu ganhei. Né? Eu ganhei o curso, ganhei a mesa, eu ganhei o pêndulo, que é esse aqui que eu vivo falando. Essa minha amiga precisa frequentar o meu curso, saber que ela foi o início de tudo, né? Olha aí, ó, gente, o e-mail da Cláudia, se vocês quiserem conversar com ela. Nada é por acaso, Cláudia, eu acho. Eu acho que nada é por acaso. Eu acho que todas as pessoas ensinam umas às outras, né? E aí, vamos lá. Então, primeiro passo, né? Relembrando aqui. Nós vamos colocar eu coloco o gerador, vocês colocam o que vocês acham melhor, coloca aqui, vai ao centro da mesa, questiona se pode estar fazendo o trabalho. Aí vocês façam a oração de vocês, né? Façam a conexão de vocês. Aí você feita a conexão. Feita a conexão, vocês vão perguntar se vocês podem fazer o trabalho da pessoa, né? Aí vocês vão ter o nome da pessoa aqui, vocês vão ter a data de nascimento exatamente no decádono. Aí vocês vão vir aqui e perguntar se vocês podem fazer ou não. Já consegue fazer isso, André? Seu pêndulo pelo menos vai para o sim ou para o não imediato? Ei, André? André? Você tá aí? Já consegue? Ele vai para o sim? Ou ele vai para o imediato? Fazendo isso daqui, ó, falou que sim, você vem aonde? Vem aqui na figura humana, aí a gente vai usar os bastões, né? Seja esse aqui, ou então aquele o que a Juliana gosta muito de usar, né? Então aí vem pra cá fazendo a limpeza. Aí você faz toda a limpeza de dentro para fora, tanto no homem quanto na mulher, seja a pessoa escolhida, e vai mensurar. Acho que vocês não estão vendo, né? Derrubar o negócio aqui. E vai mensurar. Vocês estão conseguindo ver a figura humana? Eu não estou vendo. E vai mensurar os centros energéticos, tá? Então, Cláudia, normalmente, veja, nós temos os geradores, né? Tem esse gerador que é de ponta, tem os bastões, tem aquele massageador, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que tá aqui em cima. Olha aí. Teria que ser um cristal no qual você limpe a aura da pessoa, né? Acho que o outro não tá aqui, olha. É esse aqui. Ó, a Lucila fala que aqui é uma loja, né? Ó, tem esse gerador, tem este aqui. E eles acabam limpando a aura da pessoa. Por quê? Porque a gente aqui, antes de começar a fazer qualquer coisa para o teu cliente, após ter tido sim, você vai fazer a limpeza energética. E depois você vai expandir essa limpeza energética, né? Então, a gente começa fazendo a limpeza no dourado e quando finaliza todo o trabalho, a gente faz em azul. Seria bastão. Bastão de Vogel, né? Ou Atlante. Você comprou como bastão. Você não tem o cromático, Cláudia? Você não trabalha com cromoterapia? Ó, tem o Vogel, tem o cromático. O cromático, você também pode trabalhar, não?
O cromático é legal porque você pode estar trabalhando. O meu, ele tá quebrado. Eu preciso achar um negocinho redondo de... Olha, o cromático é esse aqui. A pilha, você põe cores. E aí você pode estar trabalhando as cores também. Esse é a pilha, né? O pessoal também gosta. Ou se você tiver um cristal que você usa bastante, também, porque você vai ter que fazer a limpeza energética da pessoa. Medindo aqui os centros energéticos, você vai ver qual centro em desequilíbrio. Estando em desequilíbrio, você vai usar outra coisinha também, que são as pedrinhas. No Yeti tem as pedrinhas, eu não sei se você tem também. As pedrinhas são nos centros energéticos. Elas vão acabar até ficando grandinhas, mas não tem importância, tá? Então, o centro energético aqui, olha, de repente você não tem a vermelha, mas você tem a preta. Eu vou dar um... Ele não tá... Você pode colocar a preta no centro de base, tá? Aqui, no centro de base é vermelha, se não tiver, pode ser preta. E no coronário, pode ser branca, tá? Se vocês não tiverem lilás. Tudo bem? Pessoal, vocês estão... Viviane, Rose, André. Dentro disso aqui que vocês já sabem, o que mais vocês têm dúvida quando vocês fazem a mesa? O que mais, quando vocês estão fazendo a mesa, vocês falam assim, eu não consigo entender isso. Isso aqui não tá dando certo. Você não fez nada ainda, Rose? Tá. Dentro do que eu tô explicando até agora, tá começando a entender? Porque tanto os raios quanto as mandalas tem que ler, né? É, isso sempre. Você vai ter que ter isso do lado da sua mesa, porque esse você vai ter que ler. Sempre. A Rose, sim. A Rose tá tendo que ler ainda para poder saber. Mas os raios, todo mundo. É, você viu, Rose, que eu coloco os raios desde da primeira, segunda aula e eu já tô repetindo eles sempre, né? Tá. E o reiki? O reiki, você falou, André, que você fez reiki, né? Porque o reiki, se de repente você achar mais fácil você visualizar como você aprendeu, você também pode estar fazendo. Uhum. Então, depois da limpeza, a gente vai o quê? Vai analisar os raios que a gente viu agora. A gente vai estar sempre perguntando. A análise do raio, gente, a gente vai ter que usar muito a intuição nossa, além de que tem que ler os raios. No começo, não tem como. Vocês vão ter que ler os raios, vão ter que tá correlacionando um com o outro. Vocês vão ter a pessoa na frente de vocês, né? Evidentemente que você vai ter esse lado também, Cláudia. Que apesar, a maioria também tem, né? Que é o lado mais assim, você tá com a pessoa na frente, né? Não, André, não precisa. Olha, eu acho assim, se você tiver uma boa observação, principalmente da pessoa quando ela tá perto de você, você vai entender isso. Se você lê tudo aquilo que foi colocado na apostila, se você fizer uma correlação, porque isso é só fazer uma correlação do que está ali. E aí você vai acabar vendo, né? Você não vai fazer a mesa só para a pessoa sem ver a pessoa. Você vai ter que. Você tem o nome da pessoa, você tem a foto da pessoa, né?
Então, você tem a pessoa falando. Aí, dentro disso tudo, já dá para você ter uma noção do que você está fazendo, né? Porque não é adivinhatório. Você está fazendo um trabalho no qual você está analisando a pessoa parte a parte. E o intuito, o que é? Equilibrar a pessoa dentro do conhecimento que você fez nos raios e na mandala. Que é onde você vai conseguir chegar onde ela quer. Aqui, Cláudia, nos raios construtores, eu trabalho a psicologia esotérica, que seria a psicologia da Alice Bailey e da Helena Blavatsky, né? Então, eu trabalho muito a psicologia esotérica, que é ao fundamento dos raios. Os raios construtores, eles estão ligados com os raios, com os nossos centros energéticos. Então, vocês podem perceber que quando há, por exemplo, um desequilíbrio aqui no centro energético de base, você vai ter algum problema no primeiro raio. E tudo vai girar em torno do equilíbrio das energias da pessoa. Aqui, olha, na mandala, André, você vai estar trabalhando o quê? O interior da pessoa. Você vai estar trabalhando a alma da pessoa e como ela está se sentindo. Aí você vai ter que ler o e-book, não adianta. Aqui você vai ter que ler o e-book. No começo, gente, a gente vai ter que ler, a gente vai ter que entender, vai ter que fazer uma correlação, vai ter que sentir os raios em nós mesmos. Falar assim, nossa, eu tô agindo com um primeiro raio muito grande, né? Exatamente. Os raios, eles não são como, eles estão interligados, vamos dizer assim, Rose. Você faz uma correlação. Tanto é que até a função que você faz, ele está interligado com os raios construtores, que seriam os raios de ação. Quando você pega lá o segundo e o sexto raio, normalmente você vai ter o quê? Professores, você vai ter padres, porque são raios de pessoas muito emotivas, muito devotas. Ele entra nos ascensos também. Eles estão coligados, Viviane, com os raios da fraternidade branca, que é a psicologia esotérica, né? Então, porque quando ele está em ação com nós, ele também está dentro dos raios dos nossos mestres e dos nossos arcanjos. Aí você entra na fraternidade branca, que são os 7 raios, 7 mestres. As cores, Rose, também tem a ver. Tudo, gente, tudo é uma ligação, uma coisa com a outra. É só fazer essa junção de tudo isso. Como eu sei que os raios ficou uma coisa mais complicadinha, eu até tô colocando eles desde da segunda aula, a gente tá falando, né? E a gente está fazendo uma relação de uma coisa com a outra, para que vocês possam estar visualizando onde está tudo isso. Porque quando eu falo de raios aqui, Viviane, eu falo da ação do raio no seu corpo. Quando nós falamos dos raios na fraternidade branca, nós falamos dos raios que já estão ativos. E você só coloca a energia desses raios que faltam. Porque assim, quando você tem a ação dentro de você, você tem os outros, que o 8º, o 9º, o 10º, o 12º. Ele já está trabalhando dentro de você. Dentro desses 12 raios, você tem os outros sub-raios que são 49. Mas para você ter uma efetivação desses outros raios, você vai ter que ter a ação dele. Não é aquela coisa do que o universo o mundo foi feito do verbo. O verbo, o que é? O verbo é ação.
Então, para que a gente sobreviva, para que a gente seja um ser humano, nós precisamos do verbo, nós precisamos da ação e nós precisamos do raio. Que os raios, como você diz, nada mais é do que a energia. O Sol são 7 cores, são 7 planetas. Quando você equilibra aqui, olha, Viviane, quando você equilibra os seus 7 raios aqui, você já está equilibrando as energias inconsciente ou as energias da fraternidade. Porque os 7 raios é o começo de tudo da psicologia esotérica. Ele é o começo de todas as manifestações. Eu não posso manifestar uma ação se ela não, eu não posso manifestar uma energia se essa ação ela não está sendo colocada. Então eu posso ter a energia e posso não manifestar. E é aqui que você vai analisar isso. Nossa, gente, é tão complicado assim? Ou eu estou explicando complicado? E quando você fala em mestre, Viviane, todos nós somos mestres. Cada um de nós somos um mestre, um arcanjo, um anjo. Então, quando a gente entende a primeira etapa, que são os raios como ação, como construtores, a gente vai entender que todo o outro lado que é emanado dos mestres, eles partiram exatamente da ação. Para eles chegarem a esse equilíbrio, né? Ou a manifestar em cada um de nós, nós vamos ter que ter primeiro a ação de estar vivenciando cada fase, né? Rose, veja, a fraternidade branca é uma egrégora universal. Quando eu falo toda religião, ela é uma fraternidade. Então eu vou colocar a fraternidade branca entre aspas, tá? Para que a gente não venha colocar no curso, fechar o curso como se fosse uma caixinha, porque ele tem que ser mais amplo. Então, se eu colocar como assim, isto é fraternidade branca, todo o trabalho energético que tem que fluir, ele fecha. Porque eu simplesmente coloquei que se eu não fizer isso, isso não vai dar certo. E esse não é o fundamento da mesa, tá? O fundamento da mesa é amplificar, é colocar não tem uma religião, não tem uma instituição, não tem uma energia definitiva. Ela é universal, né? Então, quando eu exemplifico para vocês a fraternidade, quando eu exemplifico aí a psicologia esotérica, quando eu falo de Alice, de Helena Blavatsky, de Arcanjo Miguel, Saint Germain, eu estou exemplificando para que vocês tenham um entendimento maior do que vocês estão fazendo. Mas quando vocês estão trabalhando na mesa, vocês têm que estar livre de tudo isso. Porque quando nós mexemos com energia, a energia ela emana de nossas intenções, de nossas visualizações. Então nós precisamos, como seres humanos, de algo material, que materialize tudo que nós estamos fazendo. É uma necessidade nossa, humana, tá? Então, quando nós olhamos os nossos gráficos, que são emissores da energia, ele emana exatamente a nossa intenção. Exatamente, Viviane.
Então, quando nós colocamos, aí quando nós prendemos a nossa mente, né, o nosso inconsciente num determinado ponto, nós deixamos de fluir essa energia. E o que nós precisamos para trabalhar na mesa, na radiestesia, nas intenções de ajuda, é libertar a nossa mente, é libertar os nossos pensamentos. Então, muitas vezes nós ouvimos assim, para mexer com o pêndulo, nós temos que estar com a mente vazia. Não podemos pensar em nada, é impossível nós não pensarmos em nada. Então, estar com a mente em foco, estar com a mente exatamente naquilo que nós estamos fazendo, sem crença, sem isso tem que ser assim, né, André? O André, ele fica assim, ai, não, ele é igual uma amiga minha. Fala aí, o que eu faço? Número 1, número 2. Então, não pode existir isso, porque é energia. E se nós mexemos com energia, muitas vezes nós vamos trabalhar algo que eu nem ensinei para vocês. Você dá risada, né? Eu sei que eu tenho muito. Eu tenho até meu marido que é assim, viu, André? É tudo muito certinho, tudo muito regradinho. E não pode. Quando a gente mexe com a energia, Cláudia, ela é infinita. Ela não tem fim. E às vezes vocês vão trabalhar um cliente aqui, vocês vão falar assim, nossa, a Ivanice não me ensinou isso, como que eu vou fazer? Vocês têm que acreditar em vocês. Vocês são o que vocês querem ser. Então, a partir do momento que vocês estão ali, vocês têm que dar conta. Vocês têm que fazer. E acreditar na intuição de vocês. Quando vocês olham alguma coisa e vem na mente e parece que você fala assim, nossa, é isso mesmo. Então é isso que vocês têm que fazer. Exatamente. Sabe, na presença eu sou, Viviane, é esse selfie aqui, ó. É o si mesmo. Essa é a nossa presença, é a nossa alma. Por isso que tudo que nós fazemos, ele é em círculo. Por quê? Porque ela está exatamente aqui, à procura do nosso eu maior. Deu para vocês entenderem? Então, quando eu explico tudo isso, gente, não fique preso. E se vocês quiserem saber mais uma coisa, eu respondo para vocês. Porque eu amo essa parte. Mas eu acho que não pode ficar preso. A partir do momento que a gente fica preso em algo, a gente não evolui. A gente precisa amplitude. E todos nós aqui somos a mesma egrégora. Não tem nenhum, nem mais, nem menos. Todos nós estamos no mesmo barco. Até eu. Principalmente a minha pessoa. Porque o que eu faço é só dar o caminho para vocês. Como vocês vão percorrer, gente? Cada um de vocês. E como sempre, vocês passaram da hora. Já são 20 para as 10. Alguém quer colocar algum tema para a 8ª aula que não ficou claro? Não das meninas que começaram agora, mas do pessoalzinho, né? Quem está chorando? Eu chorando, Cláudia. Nossa, Cláudia, eu não tô chorando, não. Passa rápido, né, André? Aí quando eu começo a falar, então, né? Então, eu abro a mesa do começo ao fim. E vocês vão me perguntando tudo que vocês acham que não tá certo, que poderia. Cláudia. Não, eu abro sim, desde o começo, sem problema. Olha, eu nem monto nada, nem PPP, nada. Eu abro desde o começo para vocês ir questionando e eu vou só falando para vocês, ó, é ou não é, faça assim ou não. Sem problema nenhuma. Você é fraca, Claudinha. E aí o pessoal, até você, Viviane,
Eu não sei que aula que a Viviane começou. Todas vocês quiserem continuar, fiquem à vontade. Eu acho, sim, que às vezes 8 aulas é muito pouco. Sempre tem alguma coisa para estar se colocando, né? Não entendi, Claudinha. Peraí. Assim, você faz as 8 aulas. Se houver necessidade de estar refazendo essas 8 aulas, você pode refazer normalmente, que é o que o pessoal está querendo fazer. Então, fica à vontade, não tem problema nenhum. Porque sempre fica alguma coisa que a gente não entendeu, que a gente gostaria. E nenhuma aula é igual a outra, né? Sempre é diferente. Então, a gente acaba deixando, como diz, reciclagem, né? Faz uma reciclagem, olha, vê o que não entendeu, vai colocando e a gente vai tentando suprir as dificuldades de vocês. Que sempre é o que eu falei, mexer com energia, a gente sempre vai ter coisas novas. Não, quando você faz a reciclagem, não, Rose. Você tem direito a fazer reciclagem, sim. Não são pagas, não. No que eu falei. Então repete, Claudinha, o que eu falei, que eu não lembro, não. Isso. Então, na semana que vem, Viviane, a mesa vai estar aberta desde o começo para vocês estarem questionando tudo que vocês quiserem. E se você não tiver, você não trabalha já com cristal? As pedrinhas, eu sei que no Yeti tem as pedrinhas. Fica à vontade. Eu adoro, eu já falei, eu adoro perguntas. É a coisa que eu mais gosto. Quando vocês começam a perguntar, eu desenvolvo muito bem. Agora, quando eu tenho que ficar só falando, é muito difícil. Então, as pedrinhas, porque é pequeno, né? Então, precisa de pedrinhas pequenas para poder estar colocando. Aí a gente faz desde o começo, vai fazendo para vocês, vendo. Aí o bastão, ou então, se você tiver, né, esses daqui, esses outros cristais aqui, também pode ser. Aí vocês veem o que você achar melhor. Certo? Então vamos lá. Um boa final de semana aí, né? Quase acabando a semana. Isso, tem que ser, viu, Rose? A dos centros energético corresponde às cores do centro energético. Ó. Obrigada, pessoal. Gratidão. Até a semana que vem. Um bom final de semana. Qualquer dúvida. Agora vocês têm o meu telefone. Pode ligar também, não tem problema, tá bom? Aí, Juliana, a gente conversa. Falou, um beijo para todas. Fiquem com Deus.